Um jogo aberto com algo em torno de 30 finalizações, a maioria para o Flamengo, mas com o Vasco tomando atitudes ofensivas desde o princípio do jogo. Assim pode-se resumir a vitória do Flamengo neste domingo sobre o Vasco por 1-0 no segundo jogo da primeira semifinal do Campeonato Carioca. O Flamengo já havia vencido a primeira partida na última quarta-feira pelo mesmo placar. Com o resultado, os comandados do técnico português Paulo Sousa agora aguardam a decisão da outra semifinal entre Fluminense e Botafogo, marcada para esta segunda e no próximo domingo. Enquanto o Flamengo aguarda para jogar a final do Carioca, o Vasco só volta a campo no dia 9 de abril, na estreia do Brasileiro da Série B contra o Vila Nova no Rio. E na primeira partida da semifinal da Taça Rio, o Nova Iguaçu levou a melhor em cima do Audax, vencendo por 2-1. Já a Portuguesa perdeu para o Resende por 1-0. A segunda partida da semifinal será na próxima quarta-feira. Red Bull Bragantino e Palmeiras empataram em 1-1 neste domingo em Bragança Paulista, em jogo válido pela última rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista. Classificadas, as duas equipes deram espaço às reservas e preservaram seus titulares. Os donos da casa começaram melhor a partida e abriram o placar com Elinho aos 25 minutos. Em desvantagem, o Verdão começou a levar mais perigo e teve duas grandes oportunidades para empatar. A primeira com a Tuesta e a segunda com Gabriel Veron, ambas desviadas pela marcação do time de Bragança Paulista. O gol palmeirense saiu aos 36 minutos após uma disputa de bola entre Rafael Navarro e Maicon. E consulta ao VAR, o árbitro marcou a penalidade que Davidson bateu empatando a partida. Falando de rebaixamento, com a vitória por 3-2 sobre Água Santa, o Santos se livrou da degola no Paulistão. Os times que caíram para a Série A2 foram Ponte Preta e Novo Horizontino. Confira as partidas definidas para as semifinais do Campeonato Paulista: Corinthians e Guarani, São Paulo e São Bernardo, Palmeiras e Ituano, Bragantino e Santo André. Em Minas, a vitória do Atlético Mineiro por 3-0 sobre a Caldense consolidou a liderança do Galo na primeira fase do campeonato. O Atlético Clube, que derrotou o Vila Nova por 1-0, ficou em segundo. O Cruzeiro, que perdeu para o Patrocinense por 2-1, é o terceiro, com a Caldense em quarto. Caldense, Atlético Mineiro, e Cruzeiro e Atlético são jogos definidos para a disputa das semifinais, que já começa na próxima quarta-feira. E no cenário capixaba, depois de um primeiro tempo onde já poderia ter matado o jogo, considerando as chances que teve, o Serra derrotou o CTE Colatina por 3-0. O Serra é o terceiro colocado no capixabão. Quanto ao CTE, a equipe segue acumulando derrotas. São 8 até agora, com apenas um gol marcado e 27 sofridos. Esse jogo marcou a saída do treinador Ney Barreto do comando do Serra. Ney assinou com o americano de Campos. O Serra anunciou o retorno do técnico Charles Almeida, campeão pelo clube em 2018. Desportiva e Estrela fizeram um jogo disputado, mas sem grandes emoções no Engenheiro Araripe. A partida acabou no empate sem gols. Àquela altura, ruim para ambas as equipes. A Desportiva havia ficado distante 4 pontos do Rio Branco de Venda Nova, primeiro do Z2. Já o Estrela, com a sequência de resultados acumulados nas últimas 3 rodadas, embora já esteja classificado, pode perder a vaga no G4, que dá vantagem na semifinal. Em Venda Nova, muitos gols, classificação e rebaixamento. Esse foi o cenário do jogo onde o Vitória venceu o Rio Branco de Venda Nova por 3-2, rebaixou o time da casa e selou a sua classificação para as quartas de final do estadual. Vale lembrar que esse rebaixamento do Rio Branco Polenteiro livra a Desportiva do risco da degola. No Kleber Andrade, o Rio Branco Capa Preta, que fez o início de campeonato preocupante, já que até a quinta rodada havia somado apenas 3 pontos, resultado de 3 empates e 2 derrotas. A partir da troca do treinador, quando assumiu o técnico Eliomar Pereira, o time reencontrou o melhor futebol, empilhou 3 vitórias seguidas e chega na última rodada na 6ª colocação com 12 pontos e com chances reais de conseguir a classificação no grupo que leva vantagem na próxima fase. Nesse domingo, o Capa Preta derrotou o Vila Verense por 2-1. Vale lembrar que o outro rebaixado é o CTE Colatina, que chegou à 8ª rodada com 8 derrotas. E no jogo dos capixabas eliminados na Copa do Brasil, o Nova Venécia visitou o Real Noroeste. O Leão do Norte derrotou o time merengue por 1-0 e garantiu a liderança geral na primeira fase. Vale lembrar que, apesar da eliminação, Nova Venécia e Real, dentro das suas condições, fizeram boas participações na Copa do Brasil, chegando à segunda fase, o que já representa uma evolução no futebol capixaba. As duas equipes estão confirmadas na disputa do Brasileirão da Série D a partir do dia 17 de abril.